Olá, alunos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre fração. Antes da gente resolver os problemas com fração e exercícios que são os que vocês mais têm dúvida, né, com operações, a gente precisa saber o que é uma fração. Então, eu vou apresentar aqui uma definição. Essa definição foi retirada aqui do livro do José Ruiz Giovanni Júnior, tá? E diz assim, ó, fração são dois números naturais, A e B, com B diferente de zero, quando escritos na forma A sobre B, representam uma fração, onde o número B indica em quantas partes iguais uma unidade foi dividida e é chamada denominador, e o número A indica quantas dessas partes foram consideradas e é chamado numerador. Então, quer dizer assim, ó, se eu tenho, por exemplo, aqui 1/2, isso é uma fração, né? O B aqui, a parte de baixo, né? O denominador sempre tem que ser diferente de zero, isso é da definição, não existe uma divisão por zero na matemática. Então, 1 sobre 2, o que significa isso? Ó, o denominador, em quantas partes uma unidade foi dividida? O inteiro foi dividido. Então, eu vou pegar um inteiro aqui e vou dividir em duas partes. E o número A, que é o denominador, indica em quantas partes eu tomei. Então, quer dizer, como aqui é 1, significa que eu estou trabalhando com 1/2. Então, assim a gente pode visualizar o que seria uma fração. Vamos agora para as operações. Nós temos uma operação de adição e subtração que elas se comportam mais ou menos da mesma forma, por isso que eu vou trabalhar as duas juntas. Então, a gente só tem que tomar cuidado que quando a gente tem denominadores iguais na operação, a gente trabalha de uma forma, e quando a gente tem denominadores diferentes, trabalha de outra forma. Por exemplo, denominadores iguais, né? 1/2 mais 1/2. Como é que eu faço essa soma aqui? 1/2 mais 1/2 é metade mais metade, né? Então, seria assim, ó. Metade mais a outra metade, que no final vai me dar duas metades, né? Então, o que eu faço aqui? Eu somo os numeradores e o denominador permanece igual, 2 sobre 2. Então, essa é a orientação aqui, ó. Soma ou subtrai os numeradores. Os denominadores permanecem iguais. Então, a gente só trabalha com o que está em cima, tá? Depois eu vou dar mais alguns exemplos. Agora, se os denominadores forem diferentes, eu posso fazer isso? Não. Eu lá no Siga deixei para vocês uma sugestão de um vídeo de uns alunos que fizeram esse vídeo na época que eu fiz o doutorado, e eles fazem uma soma com denominadores diferentes e mostram isso com material didático. Então, fica bem interessante da gente conseguir enxergar. Por que 1/2 mais 1/3, né? Deixa eu escrever aqui, ó. 1/2 mais 1/3. Eu não posso somar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, porque não vai representar a mesma parte do todo, tá? Quando a gente trabalha com isso, o que a gente tem que fazer? Encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador. Quer dizer, 1/2 é uma forma de eu dizer isso aqui, que tá aqui, que a gente já fez o desenho. 1/3 quer dizer que eu pego o inteiro, divido em 3 partes e trabalho apenas com uma. Mas eu posso escrever isso de formas diferentes, sendo que eles representam a mesma parte do todo. Deixei no Siga para vocês também um material de fração, que tem lá desenhos que explicam certinho essas frações equivalentes. Então, a gente tem que encontrar frações equivalentes, ou seja, frações que signifiquem a mesma parte do todo, para 1/2 e para 1/3, mas que tenham o mesmo denominador. Porque quando eu tenho o mesmo denominador, daí o que eu faço? Eu venho para cá, ó, soma e subtrai os numeradores. Então, vamos ver essa ali do 1/2 mais 1/3. Aqui, ó. 1/2 mais 1/3. Como é que eu faço para fazer essa soma? A gente já viu que eu não posso, né, fazer 2 sobre 5. Isso está errado, não pode. Então, o que eu faço? Eu tenho que achar alguma fração em que o denominador seja igual tanto para o 2 quanto para o 3. Uma coisa que eu gosto de falar para os alunos é o seguinte, pensa assim, ó, quem está na tabuada do 2? O 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12 e assim por diante. Quem está na tabuada do 3? O 3, o 6, o 9, o 12 e assim por diante. Então, o que isso quer dizer? Que aqui eu tenho números que estão na tabuada dos dois ao mesmo tempo, ó. O número 6 e o número 6, o 12 e o 12, e se eu continuar, eu vou encontrar outros aqui também. Quem é o menor número que está na tabuada dos dois ao mesmo tempo? É o 6. Então, esse aqui a gente chama de MMC de 2 e 3, que vai ser o 6, o mínimo múltiplo comum. Vocês podem fazer dessa forma, como eu coloquei aqui, ou fazer daquela forma que vocês normalmente estão acostumados, que colocar os dois números aqui, passar o traço,
Aqui eu só posso colocar números primos, então, por exemplo, coloco o número 2. 2 dividido por 2, 1. 3 não dá inteiro, permanece o 3. Agora eu vou colocar o 3. Aqui permanece 1, 3 dividido por 3, 1. Beleza, fechou todo mundo em 1. 2 vezes 3, 6, ó. Deu o mesmo valor, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu sei que eu posso trocar o denominador 2 e o denominador 3 por 6. Só que assim, não é só trocar o de baixo e o de cima não trocar, porque a gente tem que manter na mesma proporção. Aquele 1/2 é 1 inteiro dividido em duas partes. Eu peguei uma parte. Agora, se eu pegar esse mesmo inteiro e dividir em 6 partes, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas dessas aqui vão representar a mesma parte? Né? Se a gente olhar aqui pelo desenho, na verdade, vão ser 3 partes. Então, aqui teria que ser 3. Mas vamos ver se isso funciona? Olha só. Qual é a relação do 2 para o 6? Do 2 para o 6, eu multipliquei o 2 por quanto? Por 3. Então, significa que esse número 1 aqui, eu também vou ter que multiplicar por 3. 1 vezes 3, 3. Ó, tá aí o denominador. Tá vendo que a gente já tinha enxergado isso aqui? A mesma coisa para o 3 aqui, ó. Eu dividiria o inteiro em 3 partes. Ver se eu consigo fazer razoavelmente aqui. 1/3. E aí, depois desse mesmo inteiro, eu vou dividir em 6 partes. Quantas que vão corresponder a esse pedaço aqui, ó? 2. Então, vejam, ó, do 3 para o 6, eu multipliquei o 3 por 2. Então, quer dizer que eu vou multiplicar esse cara aqui também, esse 1 por 2. Então, 1 vezes 2, 2. Então, quer dizer que 1/2 é a mesma coisa que 3/6, ó. Vejam que é o mesmo desenho. 1/3 é a mesma coisa que 2/6. Lembra que eu falei em sala de aula para vocês? Em português, a gente chama de sinônimo, né? A gente fala lá discente, aluno, são sinônimos. Aqui a gente pode pensar que também seriam sinônimos. Eu escrevo de outra forma, mas quero dizer a mesma coisa. Agora sim, tenho denominadores iguais? Tenho. Então, o que eu faço? Ó, 3/6 mais 2/6. Se os denominadores são iguais, eu só somo os numeradores. 3 mais 2, 5. E embaixo permanece igual. Então, a resposta de 1/2 mais 1/3 é 5/6. Vamos continuar agora, porque a gente tem as operações de multiplicação. Então, o que eu faço na multiplicação? Esse é tranquilo. Não precisa se preocupar se numerador ou denominador são diferentes. Eu só multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Então, por exemplo, aqui, ó, 1/2 vezes 3/4 é só multiplicar 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. E aí, fechou. E a divisão, que é um pouco diferente. Na divisão de fração, posso escrever assim, ó, eu quero fazer, por exemplo, 1/2 dividido por 3/5, ou ainda escrever assim, ó, 1/2 sobre 3/5, ó. Tanto escrevendo com esse sinal de divisão aqui, quanto com esse traço aqui, significa a mesma coisa, quer dizer que eu quero fazer uma divisão entre as duas frações. Divisão de fração não é tão fácil quanto multiplicação. Divisão tem um porém aqui, ó. Eu tenho que manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, quer dizer assim, ó, eu vou manter a primeira é 1/2, certo? Tá aqui, ó, dividido pelo inverso. O que é inverso? É inverter. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Então, vai ficar vezes 5 sobre 3. E agora, como é que eu resolvo isso? Já sei multiplicação? Sei, ó. Chega na multiplicação, volta para cá. Então, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 3, 6. Resposta, 1/2 dividido por 3/5, 5/6. Vamos fazer mais uma aqui. 3/5 dividido por 8/6. O que eu faço na divisão? Mantém a primeira, então mantém a primeira e multiplica pelo inverso. 8/6, o inverso, 6/8. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 8, 40. Se eu quiser deixar assim, é uma resposta. Posso simplificar, se eu quiser simplificar por 2 aqui. 18 dividido por 2 dá 9, 40 dividido por 2 dá 20. Essas duas aqui são frações equivalentes, que a gente já falou. Elas representam a mesma parte do todo, só escrevo de formas diferentes. E aqui, então, tem uns exercícios para que vocês possam fazer, ó. Aqui tem frações com denominadores diferentes, soma, subtração, com denominadores iguais. E desse outro lado direito aqui eu tenho multiplicações e divisões. Então, façam esses exercícios e vejam que vocês têm dúvida,
que aí depois eu posso gravar outro vídeo com algumas resoluções para vocês. Mas assim, fiz uma coisa bem simples para que vocês entendam as 4 operações de frações e não tenham mais dúvidas, ok? Bom trabalho para vocês!